Saudação a vocês, aos nossos alunos do canal Legislação em Foco. Estamos de volta hoje com um tema que previamente foi comentado, foi trabalhado na aula de normas de circulação, cujo abordamos também na aula de normas de circulação, no caso a norma de circulação 1, a relação da preferência e prioridade e preferência. Então, nesta aula eu trago a vocês um pequeno resumo do tema, de uma forma mais específica, para que não fique qualquer dúvida na sequência do nosso curso. Então vamos à lição. A prioridade é destinada aos veículos de emergência, estando em situação de emergência. Detalhe capital: para que seja declarada a condição de prioridade, esses veículos, segundo a lei do artigo 29, eles devem estar com seus dispositivos sonoros e luminosos acionados. É a definição da lei do Código de Trânsito. Então, a ênfase maior, o que pode tornar-se pegadinha em uma avaliação, é exatamente a ausência dessa expressão. No contexto geral da prova que iremos realizar, deve ser mencionados os seus dispositivos sonoros e luminosos acionados. E segundo a Lei Geral do Código de Trânsito está determinado, nós temos uma lista a apresentar e a comentar a respeito dos veículos de emergência. Então temos uma tipificação, os tipos de veículos que são considerados os veículos de emergência. Temos aqui os destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. Vamos lembrar que esses veículos citados, eles estarão em situação ou caráter de emergência, quando seus dispositivos sonoros e luminosos estiverem acionados, ok? Vale a pena lembrar que nós não podemos esquecer dessa dica importante. Então temos que estar enfatizando a importância dos dispositivos sonoros e luminosos estarem acionados, ok? Nessa terceira situação, nós temos que trabalhar as considerações também de estudo em relação a destacar a cor do dispositivo luminoso dos veículos de emergência. Ao ser perguntado na avaliação que iremos fazer, vamos lembrar que a cor do dispositivo luminoso destes veículos é vermelha e intermitente. Então nós temos aqui os veículos tipificados como veículos de emergência: a ambulância, o corpo de bombeiros, o carro de polícia e assim por diante. Agora nós vamos às disposições em relação aos demais usuários da via quando se aproximar um veículo de emergência. O que é de se lembrar para a avaliação? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 29, na linha A, está previsto que quando os dispositivos estiverem acionados indicando a proximidade, eles estão se aproximando, no caso dos veículos de emergência, eis a resposta da avaliação que iremos fazer. Todos os condutores, o comportamento deles deverá ser este: deixar livre a passagem pela faixa da esquerda e indo para a direita da via e parando se necessário. Na linha B, o pedestre também tem a participação. Então nós encontramos a relação da prioridade, ela superando, vamos dizer assim, a relação da preferência do pedestre nessa condição. Então os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio. Passeio é a tipificação da calçada. No anexo 1, onde nós encontramos as definições das expressões utilizadas no Código de Trânsito, está definido que passeio é a calçada. Então ele só deverá atravessar a via quando o veículo já estiver passado pelo local. Na linha C, o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente
só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Então nós temos aqui uma recomendação que ela é voltada especificamente para o profissional, o condutor do veículo de emergência. Outra recomendação para o profissional condutor do veículo de emergência. Ele vai mencionar que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas estabelecidas deste código. Então procure como pedestre. É uma observação complementar que nós damos aqui nas nossas aulas, que nós temos que orientar aos nossos alunos e futuros condutores, que também são pedestres, que devemos procurar atravessar na faixa de pedestres. Há uma relação da lei do Código de Trânsito que ela diz que o pedestre, se eu não me engano, o artigo 69 da Lei de Trânsito, ela menciona que o pedestre ele deve atravessar na travessia de pedestres numa distância de até 50 metros. Então, tome nota dessa informação, que ela vai facilitar o seu estudo. Então, o pedestre, segundo a Lei Geral do Código de Trânsito, deve atravessar na travessia de pedestres a uma distância de até 50 metros. No inciso de número 8 do Código de Trânsito, nós vamos apresentar a relação dos veículos prestadores de serviço de utilidade pública. E é aí que ocorrem algumas dificuldades de aprendizagem e entendimento, porque muitas pessoas elas confundem os veículos que prestam ou prestadores de serviço de utilidade pública com os veículos de emergência. Então, o que há de se absorver para a avaliação que iremos realizar? Deixe-me fazer aqui uma marcação para dar um destaque em relação a esse assunto. Quando é atendimento na via, que é a pergunta da avaliação, estes veículos, que são chamados prestadores de serviço de utilidade pública, eles gozam de livre circulação, de livre parada e estacionamento. Então a ênfase maior a se dar para esse trecho desta lição é que esses veículos prestadores de serviço de utilidade pública, o que eles têm, se é que é uma prioridade limitada, eles apenas gozam de livre parada e estacionamento. A saber que quando estivermos estudando ou a fazer a nossa avaliação, não devemos marcar, por exemplo, a opção que diz que os veículos que prestam serviço de utilidade pública, eles têm livre circulação. Então a livre circulação ela é destinada aos veículos de emergência. Bem entendida a questão? Então aqui nós temos as definições da lei, porque ele terá livre parada e estacionamento, lembrando que é o quê? A determinação legal para que ele goze dessa parada e estacionamento. Então a orientação é a observação da lei diz que eles devem estar devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. Bacana? Então, para finalizar, são considerados veículos prestadores de serviço de utilidade pública os destinados à manutenção, reparo de redes de energia elétrica, de água e esgotos, de gás combustível canalizado e também de comunicações. Há uma diferença a estabelecer nessa lição também, a trabalhar a relação da cor do dispositivo luminoso. Na avaliação que iremos realizar, há de se marcar amarelo, âmbar. Então cuidado com essa questão, não confundam as cores. Então a cor do dispositivo luminoso do veículo prestador de serviço de utilidade pública, amarelo, âmbar. E a cor do dispositivo luminoso do veículo de emergência, que goza de prioridade, é vermelha intermitente.
Então agora nós estamos separando as questões, as expressões do Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro trabalhamos a questão da prioridade. Prioridade, eu espero que tenha ficado bem assim gravado, bem entendido, destinado aos veículos de emergência. Preferência. E a destinada será destinada aos veículos que não são de emergência. Por exemplo, o carro particular, o seu carro particular, e os veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Então não se pode afirmar, como eu disse anteriormente, que os veículos prestadores de serviço de utilidade pública gozam de prioridade. Na relação desses tipos de veículos, nós vamos trabalhar para eles a expressão a preferência como os demais veículos. Entendido? Trabalhando as 3 regras fundamentais de preferência. Então, as 3 regras fundamentais de preferência são a regra da rodovia, a regra da rotatória e a regra do cruzamento não sinalizado. Então, existem o que? Apenas, como foi dito lá na aula de normas de circulação, que existem apenas 3 regras fundamentais de preferência, que são a da rodovia, a da rotatória e a do cruzamento não sinalizado. Vamos a elas. Há de se saber que na rodovia a preferência é do veículo que estiver circulando por ela. Não negocie essa questão. Então, ao adentrar uma rodovia, observe, até por uma questão de lógica, não há a possibilidade de ocorrer uma redução de velocidade imediata àquele que já estiver circulando na rodovia. Regra da rotatória. A preferência na rotatória é a do veículo que estiver circulando por ela. Então também não abdique, embora, como foi explicado em várias aulas, em sala de aula e aulas teóricas, que a regra da rotatória é uma das regras mais desobedecidas no dia a dia do trânsito. Observando essa imagem aqui, nós temos traçado, imaginando aqui esse veículo, ele contorna a rotatória, o veículo amarelo, e imaginando que desse ponto aqui viesse outro veículo. Certamente que esse veículo aqui que eu vou traçar como sendo um veículo de cor vermelha, ele deve esperar que este veículo, o veículo amarelo aqui, ele venha a completar a sua circulação na rotatória. Para fechar, para finalizar aqui as regras fundamentais de preferência, nós vamos trabalhar a relação do cruzamento não sinalizado. Lembrar que em um cruzamento de vias não sinalizado, a preferência do veículo que vier à direita do condutor. Então nós temos aqui uma ilustração, uma imagem em que foi criada uma situação desta preferência à direita. Então, bem claramente explicado, a preferência do veículo verde. Pois à direita, pois o veículo branco aqui ele está o quê? Vindo aqui à sua esquerda. Então nós temos aqui, ele está à direita do veículo branco, melhor dizendo. Então aquela relação que foi ensinada na aula de circulação. Na dúvida, nós temos que traçar e imaginar um sentido que é anti-horário. Observa-se que o veículo branco tem à sua direita o veículo verde. Imaginando que aqui nesta posição nós tivéssemos aqui um outro veículo. Se tivéssemos um outro veículo a transpor o cruzamento, o verde teria um veículo que à sua direita. E observando essa imagem, caso não tivéssemos qualquer outro veículo nessas posições, a ordem correta para que viéssemos a transpor o cruzamento seria essa daqui. Primeiro, o veículo vermelho, que eu criei aqui agora. Segundo, seria o veículo verde. E por fim, para finalizar, o veículo branco, no caso o veículo 2 aqui. Entendido? Então é uma questão bastante tranquila, de nós podemos lembrar na avaliação que iremos realizar. No cruzamento de vias, claro, vamos marcar sempre
que é a preferência do veículo que vier à direita do condutor. Na dúvida, nós vamos imaginar o que nós chamamos de sentido anti-horário. Bem entendido? Esperamos assim ter ajudado nessa aula. Norma de circulação, as 3 regras principais, as principais regras de preferência, e trabalhar também a questão da prioridade é importante, porque necessitaremos dessa matéria tanto na parte teórica quanto na parte prática. Espero ter ajudado. Inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha e divulgue, compartilhe esse vídeo, para que o canal a cada dia possa crescer. Um abraço para todos e até a próxima!